Paz seja convosco, meu nome é o Elbio, sou aqui de São Paulo e nós fazemos esta live todo sábado para escolher um assunto descontraído e discutir sobre eles, né? E hoje nós vamos discutir sobre um livro, né, que eu já li e aconselho aos irmãos que leiam. A Lei do Reconhecimento, capítulo 4, o reconhecimento de um orientador excepcional. É engraçado porque eu não preciso de um orientador que seja PhD em alguma coisa, né? Eu não preciso de um orientador que seja professor ou instrutor. A gente aprende com crianças, né? A gente aprende com idosos, a gente aprende com pessoas analfabetas. Porque o aprendizado, ele não é só passado em escrita. Ele é melhor recepcionado quando nós temos experiências com o aprendizado, né? Eu costumo dizer que os filhos, eles aprendem muito mais com o que os pais fazem do que com o que os pais mandam eles fazerem, né? Um orientador, ele pode estar em mim e ele pode estar em você. Você pode ser um orientador excepcional para a minha vida. Quantas vezes paramos em uma encruzilhada, quantas vezes paramos numa decisão que precisa da visão de outra pessoa. Eu costumo dizer, eu estou marceneiro agora, né? Porque eu sou daquela situação que o que mais precisa eu sou aquela hora, o que faz, né? Então eu estou marceneiro e às vezes eu deparo com um projeto, esta semana eu tive isso, eu deparo com um projeto novo que eu nunca fiz, me encomendaram, gente, uma sapateira que quando você abre, ela aparece quatro vãos assim, ó, e com duas prateleiras, que quando você abre, as prateleiras deitadas, você bota o sapato em pé assim, ó. Eu nunca tinha feito, mas eu não arrego. Então, eu chego numa situação que a visão de alguém, para mim, me traz algo novo. Às vezes, uma única frase. A pessoa fala, e por que tu não faz assim? Aí eu paro, dá um estalo, opa, ela viu o que eu não estou vendo. Se tu fizesse assim, não seria melhor? Opa, você percebe que quando você é humilde para recepcionar um instrutor, esse instrutor não precisa ter uma carga horária de experiência no assunto? E eu te digo isso porque eu tive essa experiência essa semana. A minha cunhada, que não tem nada a ver com marcenaria, virou para mim e por que tu não faz assim? Eu falei, opa, ela viu algo que eu não estou vendo. Aí eu criei um protótipo, fiz a sapateira, examinei, deu certo, fui lá e fiz a sapateira e entreguei. Você compreende? É um instrutor excepcional. Às vezes alguém traz uma luz que vem do céu. Lógico, porque luz não vem do inferno, né? Do inferno só vem treva. Então vem uma luz enviada por Deus, a pessoa não entende nada. E eu já fiz muito isso, eu estou falando sobre isso hoje, porque eu já fiz muito isso, principalmente com minha esposa, ela é detalhista. Gente, eu estou assentando um piso de 15 metros de comprimento. Ela chega da porta e fala assim, aquela pedra lá, aquela segunda pedra que você começou, não está torta, né? Se você mandar ela sentar, ela não sabe. Mas o olho dela é clínico. Eu olho assim, aí bate aquele. Eu acho que tá, meu amor, mas ali é só quando endurecer pra eu poder ir lá trocar. Eu poderia muito. Eu já fiz. Ah, vai cuidar da tua vida, vai. Para com isso. Não é que tu tá vendo coisa torta. Eu sei que tá um pouquinho fora. E é questão de milímetro. Mais alta, às vezes, né? Você deixa uma ponta. Aqui todo mundo sabe como é que assenta piso, né? Mulher principalmente, né? Mulher tem olho clínico. Às vezes não sabe fazer, mas tem olho clínico. Então, eu já fui orgulhoso. E a gente, quando é orgulhoso e não recepciona a instrução de alguém, você tem muito a perder. O conselho que eu dou a vocês, não leiam só esse capítulo, leiam o livro inteiro. Este livro pode ser ouvido e lido. E é gratuito, o PDF está aí na mão de vocês.
Deus pode te dar um instrutor dentro da igreja, Deus pode te dar um instrutor no trabalho. Eu pensei muito no que Claudinha falou uma certa época sobre ela ser transferida para a noite e cair no meio de pessoas assim de várias etnias, né? De várias ramificações de crenças. Você acha que foi por acaso, Cláudia? Deus te colocou lá para ser a estrutura. Engraçado que quando a gente é estrutura, imagina, Regina, você cair de paraquedas no lugar. Você vai ser estrutura, mas percebe que quando você é estrutura, você vai para ensinar e tem muito que aprender, né? E às vezes o ego da gente não permite, porque eu sei, eu quero ensinar. Eu estou falando com vocês aqui, eu já estou aprendendo. Eu já estou aprendendo. A gente às vezes vai para ensinar, aprende muito mais. Eu aprendo com meus filhos. Eu aprendo com meu filho de 8 anos, horrores. Gente, ele chega para mim e fala assim: papai, você sabia disso e disso? Eu, hã? Onde tu aprendeu isso, menino? Eu vi um vídeo no YouTube. Gente, ele assiste curiosidades. Você sabia que chegaram hoje o pessoal que estava na Lua? A nave não sei o que, ele fala o nome certinho, tá? Quando ele era menor, ele falava o nome dos dinossauros. E imitava, fazia assim, ó. Um dinossauro, a gente ria tanto. Onde tu aprende isso, hein? Eu vejo nos vídeos o nome dos dinossauros. Rectonossauro, não sei o que lá. Ele fala tudo. Aí ele falou assim: você sabia que chegou a nave do povo, 5 tripulantes que estavam no espaço, pousou hoje? A X não sei o que. Falei, não, porque a gente não tem televisão em casa. Pra isso, a gente tem uma televisão que só assiste o YouTube, hein? Eu não tenho nem antena, não conecta um canal aberto, né? Até porque eu deixei de usar a televisão tem 14 anos e não tenho nem um pingo de saudade. As notícias só nos afetam, né? Então, eu aprendo com ele horrores. Eu estou trabalhando e falo: papai, isso assim, assim, assim. Eu falo: esse moleque é fora da casinha. E é um garoto de 8 anos hoje. Garoto de 8 anos. Então, reconhecer um instrutor não é reconhecer a pessoa que é PhD, que é professor, que é formado, que tem faculdade. Não. É simples. Respeitar o que ele tem para falar, porque às vezes ele não está falando nem é ele. É o Espírito Santo usando para clarear a tua mente em algo. E quem aqui nunca se pegou em uma indecisão? Né? Quem aqui nunca se pegou? E aí eu faço isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo. Todos nós, a vida inteira, o dia inteiro, o tempo todo a gente passa por isso. E isto é feito para que nós tomemos as decisões, porque Deus nos deu livre-arbítrio e sejamos responsáveis por elas. Mas que custa, Regina, eu tô com esse problema assim, assim, o que tu acha? Aí vem a Regina e fala, né? Leitão, eu tô com um problema assim, assim, o que você acha? Irmão Ô, Antônio, a paz, irmão Antônio, shalom. Gente, vocês podem falar, eu não vou falar sozinho não, tá? Shalom, shalom. Bom dia. Bom dia. Você tá bem? é muito verdade, né? A gente pega em situações, principalmente a gente que tem filho adolescente, eu tenho 4 filhos. 2 são meus de sangue, né? E 2 são enteados. Então, todos 4, a gente pegou as adolescências deles. E cada um foi de um jeito. E agora eu tô no meu caçula, nosso caçula. Ele tem 16 anos, não é fácil. Então, eu pego em várias situações de ter que fazer as coisas e não saber o que fazer. E muitas vezes falar as coisas e depois pegar e falar assim: nossa, eu deveria ter falado. Mas eu falei certo, falei uma coisa certa, mas impactou, confrontou, e daí vem aquele negócio ruim, aquele clima ruim. É muito difícil. Isso que você está falando é bem oportuno, eu diria assim. Eu costumo dizer para minha esposa,
coisas e ela se inflama. E há uns 30 dias eu descobri que não é o que eu digo, é como eu digo. De uns 2 anos pra cá eu passei a não falar, eu respiro fundo. E aí eu espero que ela se manifeste no assunto. Aí eu entro com a voz macia, que já está acalmada, não está no calor do problema, e ela ouve. Então, Leilane, o que eu te digo é o seguinte: nunca vá pra cima desse garoto no momento que ele errar. Nunca. Sim, sim, eu entendo isso. Eu estou falando assim, Elbi, surgiu uma situação, você está na palavra de Deus, você sabe que está escrito lá e que é o certo. Aí você vai e fala para ele e ele não aceita. Não é que você não falou com amor, você falou o que estava na palavra, né? Mas ele não aceita. Não, presta atenção. Você tem que trazer a responsabilidade. Não que eu esteja 100% certo, e aqui pode se levantar quem quiser, mas é assim, ó. Com o decorrer da vida, gente, a minha esposa, ela tem o mesmo ímpeto que eu. É você entender a dificuldade que foi a gente dar certo. Ela é tão elétrica quanto eu, ela é tão respondona quanto eu, ela é tão desaforada quanto eu, ela é tudo, ela é meu espelho. Você não tem noção. Ela é meu espelho. Se eu sou um cara que não leva o desaforo para casa, ela é um pouco mais. Se eu sou um cara que toma decisões assim impulsivas, ela é um pouco mais. É igual. Então alguém tinha que ceder. Então o que eu fiz? Eu recuei para que mantesse uma distância desse comportamento. Então eu recuei um pouco, ela é e eu não. Mas eu deixei de ser porque eu sou bonzinho, não. É uma estratégia que eu criei. Então agora eu consigo ver ela com uma certa distância. Eu sei que eu faria a mesma coisa, mas agora eu oro para que Deus mude em mim para que eu possa ensinar ela. Por exemplo, tivemos uma situação essa semana. O meu neto bateu no meu filho mais velho. Meu neto tem 5 anos e o meu filho tem 10. Eu não bati no meu neto. Eu peguei meu neto, coloquei de castigo. Quando ele começou em pé com as mãos para cima assim, ó, como se estivesse orando. Isso aqui dói, eu sei que dói. E aí ele começou a chorar: vô, tá doendo. Eu falei: então, você vai sentir a dor que você provocou no seu tio. E agora você vai começar a pensar. Eu deixei, gente, ele 2 horas de castigo. E eu ministrando na mente dele. Quando ela chegou em casa, que eu só comecei a contar. Eu não terminei, eu não consegui terminar. Eu falei: não, o Isaías bateu no Eric, a nega virou um siri na lata, endoidou e queria pegar e tal. E ela começou a passar algumas instruções pro Eric que tá errada. Revidar, bater. Eu falei: calma aí, a gente tá ensinando o menino a ser uma pessoa do bem e você agora tá distorcendo o que eu tô ensinando. Não faça isso. O Eric começou a chorar e tal. Então, a distância que eu tive dela, eu consegui instruí-la. E ela realmente, da maneira que eu falei, como eu falei, ela calmou, voltou atrás, pegou o menino, abraçou, e aí eu senti que ela recuou. E eu não preciso que ela me peça perdão, eu não preciso desse negócio. Basta eu sentir que ela recuou. Você está entendendo? E aí agora eu vou te instruir algo. Quando ele fizer alguma coisa, você leva a responsabilidade para cima dele. E aí ele vai reconhecer a orientadora excepcional que você é. Porque isso é questão de reconhecimento, é exatamente o que a gente está falando. Ele não te reconhece como uma orientadora excepcional. E você precisa trabalhar isso na mente dele. Como? Levando a responsabilidade para cima dele. Primeira pergunta: ô meu amor, você está bem? É certo o que você fez? Você destruiu ele. Quando você faz essa pergunta, você destruiu ele. Ele pode até te dizer: eu estava certo, pelo ego, pelo orgulho. Aí você começa a pontuar, mesmo que ele diga que está certo, você começa a pontuar as causas e efeitos. Você tem certeza que está certo? A sua ação provocou isso, isso, isso e isso.
eu tenho minhas dúvidas. Não diga que ele está errado. Você vai falar, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que você deve ter, pode até estar certo, mas deu uma exagerada. Você vai ver ele mudar, ele muda o foco. Essa juventude, Leilani, ela está na defensiva, usa um escudo e uma espada. Quer fazer o que bem quer, entende? Quando você chega, ele nem te ouve, ele já empurra o escudo. Às vezes você vai fazer um carinho e ele empurra o escudo, porque ele está na defensiva, achando que você vai atacá-lo. Isso mesmo. É, ele fica rebatendo o que eu falo, é isso mesmo que acontece. Eu fui um jovem problemático. Nós discutimos isso aqui outro dia. Eu fui perfeccionista. Perfeccionista nível Hyde. Se eu colocasse isso aqui, ó, se eu colocasse assim e você torcesse assim, ó, eu sabia que você mexeu. Eu era um cara que eu saía de dentro do meu quarto, quando eu voltava, antes de pegar na maçaneta, eu sabia que alguém entrou. Pela maçaneta. Então eu fui problemático. Você dissesse A, eu te falava o ABC inteirinho. Comigo não tinha vez. Entendeu? Gritava, falava alto. Entendeu? Eu falava muito alto. Hoje eu não suporto grito. Parece até que eu fiquei velho. Eu não suporto grito. Então eu entendo, eu sei o que é. Quando eu vou tratar com meus filhos hoje, eu já me coloco no lugar deles. E aí como é que eu entro? Eu falo, olha, se eu fosse você, eu reconheceria a instrução que eu estou te dando. Eu falei pro meu filho ontem, eu falei, se eu fosse você, o mais velho, eu reconheceria a instrução que eu estou te dando, eu jamais iria para a Baixada hoje. Por quê? Porque terça-feira é feriado, você está vendo que todo mundo vai emendar e estão saindo de casa hoje. Você vai enfrentar uma fila enorme, parada no trânsito. Ah, mas para Caraguá não tem trânsito. Eu falei, meu amigo, Caraguá é caminho para Ubatuba. Caraguá vai para São José. Caraguá vai para Caraguá. É baixada, é praia. Tá todo mundo descendo. Mas, isso se eu fosse você. E você não é eu. Aí cabe a você reconhecer a instrução que eu tô te dando ou não. E ele foi, eu nem sei do resultado ainda. Provavelmente deve ter passado a noite no trânsito. Né? Você está entendendo o que é reconhecer? Então o jovem já vai armado. Hoje eu vou falar com meus filhos, eu já me coloco no lugar deles e falo, então, se eu fosse você... Eu falo para eles, ó, se eu fosse vocês, eu reconheceria o que eu estou te dando. Por quê? Porque eu tenho o dobro da idade de vocês, isso já basta, eu não preciso fazer mais nada. Só em você ter o dobro da idade, você vai morrer querendo me acompanhar e não consegue. Você tem 24 anos, eu tenho 48. Você é a mais velha, né? A menina. Você tem 24 anos, eu tenho 48. Certo? Você já está fazendo 25. Fez 25 na verdade. Eu tenho 48, você tem 25. Então eu tenho o dobro da tua idade. Eu tenho 24 anos na tua frente. Só por isso eu já estou na tua frente. Eu já ganhei. Imagina que nesses 24 anos, o que eu já passei, você só passa se você quiser. Basta me ouvir. Quando eu te disser o caminho não é por aqui, é por cá, reconheça o instrutor excepcional que eu estou sendo em sua vida. Agora, eu não te obrigo. Se você quiser ir, tem uma coisa, Leilani, que é ótimo para se fazer com jovem. É nunca dizer não. Você não sabia disso, né? Você coloca as duas situações e bota ele para escolher e deixa quebrar a cara. Porque nós pais temos uma mania de querer carregar o cara com 18 anos no colo ainda. E tem pessoas que aceitam ser carregado no colo e aceitam a instrução. Mas tem pessoas que não gostam, ela quer provar, ela quer sentir, ela quer passar pelo problema. É verdade. Eu E estou nós que compreendendo. somos pais, quer, sabe, blindar o cara, não deixar passar, segurar, deixa quebrar a cara. Só vai aprender assim, se você não fizer, ele não cresce. Eu quero até falar, Welby, bom dia a todos, nessa questão dos filhos, né? Como o irmão Welber está falando.
nós, como mães, principalmente mães, a gente, mas os pais também, né? Existe até aquilo assim, muitas vezes a gente fala assim, o que eu passei, eu não vou permitir que meus filhos passem. Aí aquela experiência que você passou foi dolorosa, foi ruim, mas foi a ferramenta usada para te lapidar, entende? Para hoje, quando você já está lá na frente, é que você percebe, aquela situação que eu enfrentei, hoje eu não sou igual àquela pessoa que me causou tudo aquilo, então aquilo ali foi te nivelando, aquilo ali foi trabalhando. E o que a gente quer fazer? Isso é um processo, então a gente quer blindar nossos filhos tirando o processo, né? E sabendo que o processo é que vai muitas vezes trabalhar também a vida deles. Aí nossos filhos, quando eles completam a maioridade, tem muitos pais que não entregam o cajado, tá aqui a partir de hoje, a mamãe, o papai vai te orientar através de orientações, quando você precisar perguntar, eu estou aberto, mas hoje, a partir de hoje, é com você, mamãe, papai vai estar aqui orando, protegendo com orações, e tudo que eu te ensinei, né, se ele ouviu da palavra, você tem a palavra, ela é o teu manual, é o teu orientador. Então, assim, às vezes nós vamos ouvir dos nossos filhos, mãe, se eu tiver que quebrar a cara, deixa. Só que a gente, como mãe, a gente quer evitar, né, que a pessoa aprenda através de orientação, como o Mike Murdock ele fala, o Dr. Mike Murdock ele fala assim, existem duas maneiras de você receber a sabedoria, através de erros e através de orientadores. Mas a gente tem que respeitar quando nossos filhos dizem assim, eu quero através do erro. Isso também vai trazer um ensinamento para ele. Só que nós somos muito protetores, ou super protetores, né? Porque mães super protetoras estragam seus filhos. A gente não precisa ser super protetor, a gente precisa ser só protetores. Então, trazer a orientação e dizer, filha, eu realmente, como sua mãe, eu preferia que você aprendesse através da instrução, sem passar pela dor, porque eu já vi esse filme, eu já vivi essa história. Nós, pais, já vivemos, nós já fomos adolescentes, já fomos o terror também, já fomos Exato, desobedientes, já exato. fomos cabeça dura, já quisemos também fazer as coisas do nosso jeito. Entenda que são mudanças de fases, né? Mas nelas a gente precisa trazer ali o nosso amor, a nossa sabedoria, nosso ensinamento para os nossos filhos. Eu até orientaria para a nossa vida a gente ter como um livro de travesseiro, de cabeceira, na verdade, Provérbios. Não só para ensinar. Queridos, provérbio, ele é um manual para a nossa vida em todas as áreas. Casamento, na questão dos filhos, empresa, e é um livro para todos os meses. Ele tem 31 capítulos, também como um livro do Mike Murdock. Então, é tipo assim, eu preciso ler provérbio todos os meses do ano, e eu preciso fazer isso com os meus filhos enquanto ainda é tempo, sabe? Que ele senta com você, que ele fica na sala ainda com você, estudar, ler um capítulo, mas também colocar eles para ler, entende? A gente perdeu um hábito, talvez nem todo mundo, porque possa haver que alguém aqui ainda tenha esse hábito, ou tenha trazido o hábito do culto doméstico. Você tem, parabéns. Deixa eu bater as palminhas, né? Porque assim, no culto doméstico, você dá os versículos para eles lerem. Você dá o capítulo, distribui quantos tem na sala, você vai ler até tal, depois você vai fazendo pergunta, porque isso vai estruturando o caráter dele, porque provérbios... Oi.
Nem precisa você fazer pergunta. Os meus, eles perguntam: papai, o que é isso aqui? Eu tô lendo isso aqui, mas... Você quer ver coisa? Eles leram, o mais novo, encontrou na internet aquele louvor, Efésios 6. E aí ele correu na Bíblia, né? Porque o louvor fala, mas não fala tudo, né? E ele correu na Bíblia e leu. Aí ele: papai, o que é isso aqui? Cara, é muito top quando uma criança faz uma pergunta dessa. É muito bom. Você vê que ele se interessou, você vê que ele entrou no texto. Pai, a couraça da justiça, o que é isso? Couraça da justiça. Aí, minha amiga, ou você se prepara para responder, ou você vai levar um banho. E esteja preparado, depende do Espírito Santo, né? E tenha conhecimento da palavra, porque a gente precisa conhecer aquilo que a gente vai ensinar para eles. Exatamente, se você não for você fazer a pergunta, você tem que estar preparado para responder e ali também adequar a idade deles, né? Filhinho, ó, a couraça da justiça é colocada aqui para proteger isso. E se você entra ali com a sabedoria que Deus te dá para você explicar, seja lúdico, né, para quem tem criança pequeno, porque às vezes a gente como adulto, a gente quer explicar com a nossa forma adulta. Não, seja uma criança, seja o adolescente para explicar para eles. Entende? Use o lúdico, comunique com muita graça, muita sabedoria, porque ainda há tempo da gente resgatar esses nossos adolescentes, porque a gente sabe que o mundo está aí só para desconstruir o que a gente constrói. Então, sabe, é muito sobre a gente saber construir o caráter dos nossos filhos, os princípios de Deus que vão reger a vida deles por toda a vida, porque aí fora, nas escolas, tudo, jogos, tudo que eles gostam é tudo desconstrução. E temos um problema sério aí, você tocou no assunto, temos um problema sério, nós pais principalmente, né? As mães nem tanto, mas os pais têm uma mania de achar que sabe tudo, né? Não sabe, cara, não sabe. Então é se colocar como uma criança e não pode esquecer. Porque a criança ela não entende que você já foi ele. A criança não entende. O jovem, o teu jovem, Leila, de 16 anos, se ele não pronuncia, mas passa pelo pensamento dele exatamente, eu falo com meus filhos, eles racham o bico. Eu falo: eu sei que você fala isso. Se você não fala para eu ouvir, você fala por dentro. Esse velho não sabe o que está falando, não. Ele caiu porque ele foi bobo. Eu vou lá e não vou cair, não. Então vai. Vai. Fica à vontade. Ontem eu precisei do meu mais velho. Falei: me leva de moto ali que eu tenho que buscar o carro lá na chácara da minha irmã. Aí eu peguei e montei na traseira da moto dele. E ele foi que nem um doido. Eu não reclamei, eu fiquei quieto, né? Só que ele começou, sabe, socando, freando demais, e arrancando. Eu tô com as mãos doloridas ainda, né? Daquelas dores que eu tava com vocês. Aí eu falei pra ele com muito amor, eu falei: rapaz, anda mais um pouco devagar com esses socos aí, que eu tô com as mãos ruins, eu não tô conseguindo segurar. Eu já tava com a mão em cima do colo dele assim, ó, sem segurar. Aí ele falou assim: se você tivesse falado logo. Eu falei: não, pra mim eu tô aqui no fundo, só tô porque tá doendo. Aí o jeito que eu falei, ele não se ofendeu. Você vê que tem um jeito, Leilani, tem um jeito de falar. Aí, mais um pouquinho pra frente, um mosquito entrou no olho dele. Ele tava com a aba do capacete aberta, o mosquito entrou no olho dele, né? Aí ele parou, tirou o mosquito. Eu falei: pode passar pra trás, que esse mosquito ele tem uma toxina violenta. Vai coçar, que você não vai nem suportar, vai ter que lavar. E não tem água por aqui. Aí ele passou pra trás e eu fui guiando, levei até lá. Ele já chegou com o olho vermelho, assim, ó. Porque é um mosquitinho pequenininho, ele tem uma toxina miserável. Quando ele cai no olho, já era. Não tem perdão. Ele coça, irrita, tem que lavar e lavar muito. Aí chegou lá na chácara, ele lavou, eu peguei o carro e trouxe. Quer dizer, há um jeito de falar, né? E eu trouxe isso para fazer o contrário. Eu não tive alguém que falasse comigo desse jeito. Meu pai não fala assim. Meu pai
Meu pai era ditador, meu pai dava ordem e tinha que cumprir, ponto final, não tinha o porquê. Hoje eu abro espaço para o meu filho perguntar o porquê. Entra, Eric. Por que, papai? Deixa eu brincar aqui fora. Então, entra porque eu preciso que você tome banho. Você tem que dormir cedo, 8h30, que você acorda cedo para ir para a escola. E se você não dormir bem, não há desenvolvimento. Então o diálogo rola. Entendeu? Fazer com que. Porque além da gente exigir, Claudinha, que prazer te ver. Bom dia. Beijão, abençoe. Eu tenho um comentário para fazer, hein? Um minutinho só. A gente tem que e é conosco, viu? E se eu estiver errado, vocês me corrijam. Nós temos que nos fazer um instrutor excepcional, fazer eles reconhecer, mas a gente tem que entender que eles também podem ser um instrutor excepcional para nós. Pode falar, Claudinha. Gisela. As minhas filhas já são grandes, né? A minha Laurinha vai fazer 20 anos agora. Gente, que susto, né? Eu, aos 40, engravidei da Laura, levei um susto. Ela já tem 20. Mas eu queria dizer para vocês, eu sempre me lembro de uma frase que o Tiago Brunet falou, numa das palestras dele, que ele diz o seguinte: isso você pode dizer calmamente para os seus filhos quando eles rebaterem algo que você sabe que você tem razão. Você fala assim, sabe, o inteligente é capaz de sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que aí, gente, já liquida na hora, sabe? E é muito importante isso, porque vai fazer ele refletir. Poxa, se eu sou inteligente, sou capaz de sair de uma situação, mas se eu fosse sábio, não ia rolar. Então é isso. Deus abençoe. O inteligente cai no buraco e sai. O sábio não cai. E tem outra maneira também que a gente fala assim, que o inteligente, ele aprende com os erros, né? Que é a mesma frase que a Claudinha trouxe. Já o sábio, ele evita os erros, né? E é exatamente como o Mike Murdock ele traz. São essas duas maneiras de você receber a sabedoria, o ensino, né? Ou através dos seus erros ou com orientadores. Orientadores é a maneira sábia, é eu saber ouvir a pessoa ou a mãe que está trazendo, né? Ou que a palavra diz, e aí o Elber falando, me veio aqui, está até diante de mim aqui aberto, que diz assim, ouve, ó filho, em Provérbios 4, né? Ouve, ó filho, recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Olha como é importante a gente fazer do livro de Provérbio algo para a gente estar estudando junto com os nossos filhos. Cláudia também tem uma maneira da gente comunicar para os nossos filhos. Vamos dizer, Dorinha, tem um aqui que está assim difícil para mim lidar. Existe uma maneira, quando a criança, qualquer pessoa estiver dormindo, o subconsciente dela está ali aberto, entende? Então, enquanto ela dorme, você pode ir lá falando bem baixinho no ouvido daquela criança, lendo a Bíblia, lendo o Salmo 23, porque fica no subconsciente. Às vezes a gente quer falar só enquanto a pessoa está acordada, e quando ele está acordado, ele está ali debatendo com você, tá? Com a teimosia ali acionada. E quando ele está dormindo, é um momento muito propício. Gente, isso aqui a gente pode usar essa técnica até com o marido, quando ele está dormindo, se preciso for, ou o marido com a esposa, se preciso for de uma transformação. Vá lá, faça seus decretos, profetize, declare a palavra, porque o subconsciente dele está recebendo, o subconsciente dela, o subconsciente da criança está recebendo. Então, você está trabalhando dessa forma, entende? Então, isso é algo assim magnífico que a gente também pode usar, porque às vezes a gente confronta, né?
e o confronto para o adolescente, ele está naquela fase assim, como eu falou, não fala não, não proíbe não, porque quando você proíbe, parece que você aciona. Aí é que Exatamente. parece que é um trampolim para a pessoa fazer exatamente o que a gente não quer e eles querem, sabe? Porque você proibiu. Então, a proibição é algo que. Só um minuto. É algo que é um impulso para a pessoa fazer, parece que você está mandando. Então, buscando assim a sabedoria, né? O Espírito Santo, ele é o nosso mentor. A palavra de Deus é um mentor. A Provérbios é mentoria, gente, está dentro da nossa casa. Nós não podemos fazer como as pessoas fazem com a Bíblia, muitos fazem, de deixar ela aberta no pedestal, no Salmo 91, e achar que por isso tudo vai bem na tua vida, entende? É o teu manual, é o teu alimento. Então, a gente precisa se debruçar nisso, a gente precisa realmente trazer isso para a vida dos nossos filhos. Quem tem filhos, vamos fazer o nosso culto doméstico. Se o culto for algo que eles não querem saber, de vem cá, vamos brincar aqui de ler a palavra. Usa uma linguagem, busca uma Ô, sabedoria. Dorinha, fazer um quiz bíblico. Vamos Meu, fazer um quiz. arrebenta, Vamos ver arrebenta. quem sabe mais, né? Vamos ver quem acerta, faz algo, mas traz seus filhos enquanto ainda dá tempo, porque, tipo assim, se você negligenciar, saiba que o diabo, ele não dorme. Ele não O, dorme. o orientador excepcional faz com que a pessoa te procure. Entendeu? E aí você vai entender. E eu estou usando a Leilane porque a Leilane trouxe, mas eu sei que todo mundo aqui tem, eu também tenho. Eu já sou avô. O que eu não fiz nos meus filhos, eu vou praticar com os netos, né? Eu tenho um neto de 5 anos e o outro está chegando, né? A minha nora está grávida. Ai, que Então, legal. você tem essa oportunidade de ensinar, de mudar o caminho da pessoa, de ser um orientador excepcional. Você faz com que aquela pessoa te procure. E uma coisa que eu descobri, Dorinha tocou aí, uma coisa que eu descobri, gente, é muito top. É você não assumir a responsabilidade. Papai, eu quero ir numa festa em tal lugar assim assim. Você não pode dizer assim, não. Você vai dizer o seguinte: que hora é a festa? Comece fazendo perguntas. Você começa a quebrar ele. Vai ter o que na festa? Você acha que você vai aproveitar alguma coisa? Eu não iria, mas quem vai decidir isso é você. Você pode estar. Aí você bota os dois campos. Você pode estar na cama, em paz, dormindo, assistindo um vídeo. Aí você começa a colocar os benefícios. Lá na festa você vai ter isso, aquilo, gente que pode arrumar encrenca com você e tal e tal. Mas a responsabilidade é sua. O que você decidir, eu apoio. Ele pode até ir na primeira. Na segunda ele pesa, na terceira ele arrega. Não vou não. Ô, Elber, uma vez, Você deu a tem uma, responsabilidade para ele. Fala, velho. é, tem uma pessoa daí de São Paulo, eu moro, gente, aqui no Piauí, então eu conheci uma pessoa de São Paulo através dos grupos, né? Como a gente se conhece. E aí ela veio para o meu privado falar assim, olha, eu tenho uma filha já é maior de idade, não está me respeitando, está falando coisas horríveis, está com comportamento assim, assim, assim. E aí o Espírito Santo mandou eu perguntar algo. Eu falei assim, você lava as roupas dela? Você arruma o quarto dela? Desse jeito. Aí ela falou, eu faço tudo por essa menina. Eu falei assim, olha, deixa ela usar até a última roupa, até a última calcinha, deixa tudo juntar no cesto de roupa suja, deixa o quarto dela desarrumado. Desse jeito, as minhas mentorias são assim, gente. O meu ensinamento é desse jeito. E aí ela disse que um dia a filha dela perguntou, mãe, a senhora não, o que está acontecendo? Que a senhora não está mais arrumando meu quarto, a senhora não está mais lavando minhas roupas, eu não tenho uma calcinha limpa, mãe. O que é que está acontecendo com a senhora? Está doente? Ela falou, querida, se você quiser, vá lavar você.
Se você quiser seu quarto arrumado, vá arrumar você. Aí eu falei, ó, foi o remédio, o remédio. Muito A bem, menina Dori. começou a fazer as tarefas que era dela, entende? E aí ela passou a respeitar a mãe dela. Ela manda áudio para mim, ô Dorinha, como fulano mudou. E eu disse, graças a Deus, porque você mudou, querida. Você. Então é assim, às vezes é necessário você dar a responsabilidade que você está fazendo. Ó, eu li um livro que esse livro ele é assim fenomenal. O tema dele é sobre autoridade. Quando, preste atenção isso aqui. Quando você não usa a autoridade, o diabo usa contra você. A sua própria autoridade, o diabo usa contra você. É forte. Eu nem sou pentecostal, gente, mas eu vou bater uma palma, porque esse livro ele é fantástico. Então é tipo assim, será que você está usando a sua autoridade, ou autoridade de mãe, porque existe a autoridade de mãe, a autoridade de pai, a autoridade espiritual, né? A autoridade que foi ortogada por Jesus, por nós, é um tipo de autoridade, a autoridade de mãe, de pai, tudo é autoridade. Então, quando você não usa a sua autoridade, o diabo pega ela e usa contra você. Qual é o título Entendeu? do livro? O- Dorinha? Oi. Qual é o título do livro? Depois eu vou te passar. Não, tem que passar para nós aqui. Ô, Não, Dorinha, eu vou passar para todo mundo. Eu passo. Fala, Cláudia. você... Regina tá muito calada hoje. Uma Dorinha. Séria, Regina, o que aconteceu? Você me fez lembrar, a minha filha do meio, quando ela foi pedida em casamento, né, pelo meu genro, foi tão fofo. Ontem ela publicou a foto, inclusive, acho que estava fazendo aniversário, né, do pedido, ela publicou. Eu fiquei muito emocionada. Mas assim, eu sempre fui mãezona, sempre fui controladora, dominadora, eu fazia tudo, porque eu queria minimizar o problema para elas. Isso eu podia fazer, por que não? Mas elas sabiam fazer. Eu falava assim, é importante você saber fazer as tarefas de casa, porque quando você se casar ou tiver sua casa, você vai saber, se você tiver uma assistente na sua casa, uma secretária, você vai saber orientá-la. Mas você tem que saber fazer. E aí eu fazia muita coisa. Quando a minha filha chegou e falou para mim assim, o Leandro me pediu em casamento, foi automático, eu tirei da tomada. Eu falei assim, ah, é, filha, que benção, vocês vão casar quando? Daqui 1 ano. Eu falei, é o tempo certo. Então, a partir de hoje, a roupa é sua, a limpeza da casa é sua, você vai fazer um pré-treinamento, para você aprender o que é casar. Ô, louco. E ela arregalou o olho, assim, porque ela falou assim, mas eu trabalho e faço faculdade. Eu falei, exatamente, eu também, sabia? Também trabalho bastante. Vamos lá, vai me ajudar agora. E foi incrível, né? Só fazendo um comentário, Dorinha, acho que talvez você não saiba desse processo, e aí reforço com vocês, é claro que nem todo mundo tem esse privilégio, mas as minhas 2 primeiras filhas do primeiro casamento, elas não cresceram comigo, porque eu trabalhava 16 horas por dia, então elas ficavam por conta da escola, de alguma funcionária, de alguma vizinha, de algum parente que pegava rápido na escola, porque não ia conseguir chegar a tempo. Então eu quase não as vi crescer. A Laurinha, quando ela nasceu, ela tinha 6 anos, eu estava com 46, então a minha filha, que hoje é casada, falou para mim assim, você está fazendo com a Laura o que você fez com a gente, você não está vendo ela crescer. E aquilo me matou, porque eu trabalhava muito. Aí eu tomei uma decisão, fiz uma oração e um voto com Deus, que eu queria sair do meu emprego, mas que ele ia me sustentar. Eu queria trabalhar perto da minha casa, para poder almoçar em casa, poder levar ela para a escola, acompanhá-la. E tudo o que eu pedi, Deus fez. Foi tremendo. Foi uma experiência maravilhosa. Então, a Laurinha, diferente das 2 primeiras, ela teve acompanhamento o tempo todo. Eu levava para a escola, buscava na escola, fazia comida, nós saíamos juntas. Ela, diferente das 2 primeiras, a Laura sempre foi extremamente obediente. Então, gente, a presença, não falo de quantidade de presença, quantidade de horas, mas eu falo sobre a qualidade da presença, o tempo de presença é importante. O pouco tempo que Ah, você tem, invista nisso. O Elby faz aí o devocional com os filhos dele, que eu acho fantástico. Uma outra técnica que você pode fazer também na leitura com as crianças é
você combina assim, faz um círculo na mesa, cada um pega a sua Bíblia, nós vamos começar a ler. Cada um vai começar a ler, você começa a ler o versículo número 1. A hora que eu bater a mão na mesa, a hora que eu estalar o dedo, você cria um código, passa para o próximo. Porque aí incute nas crianças a responsabilidade de prestar atenção, porque ele sabe que a hora que você estalar os dedos, ele vai ter que começar a ler. E faz a sequência. E aí você brinca, um você deixa ler, sei lá, 2 vezes, o outro ele começa a ler o versículo, você já estala o dedo, porque o outro tem que continuar do meio do versículo. E aí você pode fazer premiação. Gostei Olha, dessa instrução. é, Amém. quem, A quem, nossa, a nossa chamada vai acabar. Eu não aprendi ainda a fazer aquela longa. Eu vou fechar ela e volto e vocês entram de novo. Eu vou estar outra tá vez bom, lá. tá bom. Ó, vai Legal, acabar. Ó. gente. Amém, Tá valeu. bom? Tá ótimo. Cadê? Você não pode ajudar alguém que acha que você é desqualificado para trazer crescimento à vida dele. Outra fala assim, que muitos serão corrigidos com experiências dolorosas. Chaves pequenas destrancam as portas de ouro. Pequenas mudanças podem criar grandes futuros. Qualquer coisa não recompensada no final sai da sua vida. Achei muito interessante. E tem uma parte aqui que diz assim, cadê? Eu perdi, mas achei muito interessante uma parte. Tu tá no capítulo Fala da 4? experiência da prática, né, no orientador. E fala muito do orgulho, né, que você precisa retirar isso para você poder ensinar. Bem interessante. Você sabe o que eu aprendi com... Achei, Welby. É assim, ó. Muitas pessoas só voltam quando o chiqueiro se torna insuportável. Que é o fato, por exemplo, da irmã que contou aí do quarto, né, que estava sujo, e aí tomou rumo, né, a coisa. Em casa eu fiz a mesma coisa. Eu tenho 2 adultas, né, que moram com a gente em casa, cada uma tem o seu quarto. E aí eu fazia tudo também. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, isso não tá certo, né? Não tá certo. Eu mantenho a casa em ordem, a roupa delas em ordem. Lógico, é um gosto pro pai e pra mãe fazer certas coisas, mas aí elas estavam de boa, sem fazer nada, não queria nada, e ainda em algumas situações falava coisas que você não queria ouvir. Eu falei, não, pode parar com esse negócio. Aí eu falei assim, vocês vão agora, a partir de agora, fazer. E aí, assim, eu coloquei 2 regras aqui, e mudou a casa, virou de ponta cabeça, só por 2 regras. E aí elas acharam muito ruim, né, com aquilo, muito ruim. Mas aí, de pouco em pouco, foram lá, estão fazendo. Arregaçaram as mangas, estão fazendo, né? Então é assim, muitas vezes a gente toma pra gente coisas que é a responsabilidade deles, né? Às vezes por dó, ou porque tá trabalhando muito, fazendo faculdade, não tem tempo. Mas a gente não acha tempo. Então eles têm que achar o tempo também para fazer as coisas. E eles só crescem se a gente permitir isso, né? Mas às vezes dói muito. Eu fui uma orientadora de adolescentes durante muitos anos. Muitos adolescentes além dos meus filhos. E hoje eu observo a escolha, porque hoje são adultos, né? Muitos daqueles adolescentes hoje são adultos, têm suas famílias. E eu observo o quanto que muitos foram para frente, evoluíram, e têm famílias fantásticas, alguns deles já têm seus filhos, e outros não. Então eu também percebo a diferença das escolhas que as pessoas fazem. Muitos escolhem algo, se dão bem, outros escolhem outras coisas e se dão mal. E aí vai das escolhas das pessoas, porque a mesma orientação dada para todos, e muitas vezes os nossos filhos, a gente dá uma orientação um pouco maior, né? Porque você está mais tempo com eles. E aí vai das escolhas que eles fazem na vida. E muitas vezes dói o coração da gente, né? Algumas escolhas. Outras são fatalidades que muitas vezes ocorrem, como... Deixa eu citar um exemplo de uma das moças, que ela teve uma enfermidade e ela perdeu uma das pernas, né? Ela perdeu uma das pernas. E o fato dela passar por essa situação, assim, todo o processo que ela passou foi muito, assim, doloroso, né? Uma moça linda, casada, né? Já estava casada, acho que uns 3, 4 anos.
E assim, foi muito doloroso isso, ela passar por tudo isso, até o ponto dela se aceitar, de passar por aquela, de colocar prótese e tudo mais. Foi assim, doloroso para todos, né? Para ela que estava passando por aquela situação e por todos que estavam em volta. E para a glória do Senhor, ela passou por isso. Hoje ela dá exemplo para outros, né? Hoje ela se adaptou com a prótese e tudo mais, viaja, faz coisas assim maravilhosas e ela tem sido um exemplo assim para muitos e isso é lindo de se ver, né? Que muitas vezes a dor que a pessoa passa e muitas vezes por uma situação assim que não é uma escolha nossa, né? É muito lindo essa superação que a pessoa dá. Então, assim, é muito marcante, né? E é marcante as muitas histórias que a gente também se expõe, né? Porque quando você orienta muitos, você também acompanha a vida de muitos, né? Ô, Regina, tu falou num assunto engraçado. A gente precisa fazer com que a pessoa nos enxergue como um orientador. E você fez isso. Você está falando de meninas. Eu tenho 2 meninos dentro de casa. E eu acredito que para as tarefas de casa, o menino ele é um pouco mais ruim de domar do que a menina. Porque a menina já nasce com isso. Oi? Welby, queria passar para vocês também o outro lado da moeda, que é importante os nossos filhos saberem, e nós também. Então, a exemplo aí que eu estava dando da Andréa, né, quando ela se casou. A Andréa, quando ela foi convidada para conhecer a família do Leandro, prepararam um almoço para ela, né, e ela já era adulta, então eu orientei, falei, filha, você sabe como é que faz para se comportar na casa das pessoas, ajude, e elas sempre aprenderam isso. E aí ela volta e me conta as experiências que ela teve. E olha só como é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, porque eles são avaliados e avalizados em todo lugar que eles vão. A André falou que chegou a família inteira reunida, esperando para conhecê-la. Uma casa muito simples, humilde. Ela se sentou à mesa e viu que a mãe do Leandro estava em pé. E ela tem uma regra que ela sabe que todo mundo tem que estar à mesa para começar a comer. E ela ficou ali, a mãe do Leandro falou assim, pode servir, viu, Deinha? Ela falou assim, não, estou esperando a senhora sentar. Não, não, eu vou fazer o prato do Leandro. E aí, eu já te mostro como é que ele gosta do prato dele. A Andréa só olhou assim para ele, mas eu ria tanto, gente. Ela falou, mãe, eu dei uma olhada para ele de lado, fiquei sem ar. E a Andréa, ela não fica quieta. E aí, primeiro dia dela, gente, na família, eu falei, filha, pelo amor de Deus, que vergonha. Ela esperou a mãe dele sentar. Ela falou, não, vou esperar a senhora sentar. Quando a mãe dele sentou, ela falou assim, gente, eu sei que vocês estão me conhecendo hoje, né? O Leandro já me conhece há mais tempo, mas deixa eu dar um aviso para vocês. Eu não vou fazer o prato dele. Ele tem 2 mãos. Ele sabe fazer o prato. A senhora é que tinha que ter servida. Porque a senhora teve todo o trabalho de fazer a comida. Eu sei que ela deu uma lavada antes do almoço. Aí, enfim, tal, ele, né, falou, não, é que a minha mãe gosta de fazer. Ela falou assim, então, mas você, diga não. Enfim. Mas aí, quando eles casaram, eles passaram por um processo muito difícil. Eu sei que ela enfrentou uma barra. Por quê? Ele era o filho mais novo, o queridinho. Faziam tudo por ele, tudo. Ele não fazia nada. E ela falou para ele assim, aí ele falou assim para ela, deixa eu mostrar para você como é que eu gosto que dobre as minhas camisetas. Ela falou assim, mostra aí para mim, como é que é? Aí ele foi lá e mostrou. Ela falou assim, que bom que você sabe, a partir de agora, você dobra as suas camisetas. Porque eu também tenho que dobrar as minhas. Vou te mostrar como é que eu gosto da minha. Aí ela dobrou e falou, se você pegar uma camiseta minha, você pode dobrar desse jeito. Agora, se eu dobrar essa camiseta diferente do que você gosta, até para te ajudar, não reclama não, tá bom? Porque do mesmo modo como você encontra na gaveta, ela também é encontrada no cesto para lavar. E eles moraram comigo quando casaram. Mas eu acompanhei o processo deles, mas não me metia. Porque apesar de morar num apartamento pequeno, eu sabia que eles tinham a vida deles. O quarto era deles, então eu não me metia, eu não entrava no quarto deles. Eu não presenciei uma briga deles durante 5 anos que eles moraram comigo. Eu nunca presenciei ele maltratá-la. Ela é mais dura. Às vezes eu falava assim, filha,
Cuidado com a língua. Você a transformou numa instrutora excepcional. Olha, eu não gostei Gente, disso, eu viu? sou uma sogra incrível, gente. 20 anos de casado, a minha esposa coloca meu prato. Quando ela fala assim, ó, vem colocar seu prato, eu falei, o que que mudou? Mas existe uma diferença. Por exemplo, a minha mais velha, quando ela estava discutindo com o John na época, e ela falou assim, eles estavam para se mudar, e ela falou assim, a mãe dele veio falar que leva café da manhã na cama para ele. Eu não vou fazer isso, não, não vou levar. Eu falei assim, então, filho, existe uma diferença de você ter que levar e amar levar. Quando você amar levar, o prazer vai ser maior. Se você Uau! tiver que levar, não vai dar gosto. Aí sabe o que você faz? Um dia você fala para ele assim: eu amaria acordar amanhã com um cheirinho de café do lado do meu travesseiro. É igual aquela moça, e elas aprenderam comigo. Se você vai entrar no carro e o seu namorado, o seu marido não abre a porta do carro para você, fique estancada do lado da porta do passageiro e não entre. Se ele entrar, você fica lá quieta. Ele vai ter que olhar para falar. Aí você finge que a maçaneta não está abrindo, ele vai ter que sair e dar a volta. Quando ele abrir, você fala, muito obrigada, você é tão gentil. Gente, eu não vou tomar conta Instrutora do horário, não, senão eu não paro de excepcional! falar. A Eu me Claudinha é uma divirto, instrutora gente. excepcional. Paguei pau, gostei. É desse jeito. E você ensina de boca calada. Tem mais essa. Ah, não, e essa coisa também da roupa, né? A Dorinha estava falando, a Liliane, não sei, a Leilane. É, eu também faço esse esquema. Eu ainda lavo as roupas, só que agora eu tiro da máquina, dobro a roupa ao meio e ponho em cima da cama. Como eu fazia com eles quando eles moravam aqui, que estavam casados. Eu pegava a roupa deles, dobrava em montinhos separados, o que era dele, o que era dela, mas punha na cama deles e eles que arrumassem. Como eles se mudaram há pouco tempo e ainda não tinham máquina, a roupa vinha para cá e eu lavava. Às vezes eu conseguia dobrar, às vezes não. Mas toda vez que eu ia dobrar a camiseta do Leandro, eu lembrava daquela frase: deixa eu te mostrar como é que eu gosto. E eu, gente, nunca dobrei do jeito que ele queria. E não foi de propósito. Uma vez minha filha falou assim: mãe, deixa as camisetas do Leandro, que ele dobra do jeito que ele gosta. Eu falei: você fala para ele o seguinte: que se chegar dobrado diferente do que ele gosta, é só ele desdobrar e dobrar de novo. Tá bom? Mas é isso aí. Receba o carinho, né, que a mamãe está fazendo. Mas ele é um filho, viu, gente? Eu louvo a Deus pela vida deles. Deus tem me dado filhos que eu não tive, né? Então, tá chegando mais um aí, em nome de Jesus. É uma dificuldade, Dorinha, Dorinha, Cláudia, é uma dificuldade, Claudinha, a gente ser o instrutor excepcional e querer que a pessoa eu passei por isso. Eu sou um cara elétrico, eu sou um cara proativo. Se eu estiver junto com você, se eu estiver fazendo um serviço, você não vai me pedir um parafuso. Você não vai me pedir uma máquina. Eu já sei o que você precisa, eu vou lá e tome, tome, tome. Eu fico querendo isso nas pessoas. Cara, eu Ó, sou come louco pra aí. aprender isso. Você tira essa extensão daí? Ó, tem café, tem pão, tem mortadela de Feche o queijo. microfone, Leilane, por favor. Porque para não atrapalhar, eu. Bom dia, bom dia, Leilane, bom fecha seu dia. microfone, por favor. Aí. Então, a gente. Desculpa, Elber. Imagina, a gente sofre muito com isso. Tá aberto ainda. Querer nos outros o espelho de quem você é. E ninguém é assim. Né? Eu tive. Engraçado que a gente tem um mau costume, quando a gente quer ser instrutor, de não se olhar no espelho. Gente, eu tenho passado por uma situação crítica que eu bati muito nisso com a minha esposa e quando eu me peguei sendo ela, eu chorei. E foi recente, não tem 30 dias. Eu falo, a minha esposa não gosta de ajuda. Ela é muito assim, ela fala assim, nego, leva o lixo. Se eu demorar 5 minutos, ela pega o lixo e leva. E às vezes eu demoro de sacanagem para ver se ela vai fazer. E aí eu falo, você precisa aprender a esperar o tempo das pessoas. Então ela não pede. E quando a gente oferece, você vê que ela fica assim para receber. E não é que eu sou assim. Uma pessoa me ofereceu ajuda no mês passado, e eu disse não com a faca no pescoço.
Cara, eu chorei. Eu falei, cara, eu não acredito que eu sou assim. Eu chorei. Porque a gente, para ser um instrutor excepcional, a gente precisa se tratar. Claudinha, você falou uma coisa engraçada. Eu nunca entrei no quarto deles. Você, quer dizer, tinha a pessoa dentro do quarto, mas deixou eles crescerem lá dentro. A Regina parou. Opa, tem um aqui entrando. Quem é? Olha o Caselato. Olha o Caselato aí, gente. A Regina falou, chegou num determinado momento, eu falei, ei, agora é com vocês. Eu trouxe até aqui. Isso é ser um instrutor excepcional. Você reconhecer que você fez tudo o que você tinha que fazer. Agora a pessoa tem que aprender por si só. Não precisa mais de você. O verdadeiro instrutor excepcional, ele se retira no momento da formatura. Precisa entender que a partir dali a pessoa vai seguir sozinha, até porque ela vai se tornar uma instrutora excepcional. E você formou bem, viu, sua filha, viu, Claudinha? Uma instrutora excepcional. Ô, Elbi, Eu ri tanto. permita falar algo, mas assim, eu vejo a diferença, como eu disse, das escolhas pessoais de cada um. Porque eu tenho um filho de 33 anos e ele é completamente diferente delas, completamente. Ele tem mais o meu jeito assim. E ele, por exemplo, ele está em casa. Ele percebe, por exemplo, tá chegando a hora do almoço. Vamos pensar assim, a hora de preparar o almoço. Umas 10h30, 11 horas da manhã. Se eu estou trabalhando, por exemplo, ele já vai para a cozinha e já faz o almoço. Proativo. Muitas vezes ele fala assim: mãe, Proativo. você gosta de tal coisa? Aí eu falo assim: gosto. Ele vou fazer, tá bom? Ele vai, já compra, já faz, deixa tudo pronto, tudo em ordem, sabe? Ele fala: o almoço tá na mesa, mãe. Aí vai, tá tudo pronto. Então, é uma diferença, assim, de atitudes, sabe? De situações. Por exemplo, ele vê que ele tem alguma roupa para lavar, ele já vai, já lava, ele já ainda. Você quer que eu lave alguma coisa? Então é diferente, é muito diferente de uma pessoa para outra. E o ensinamento foi o mesmo. A leitura da palavra foi a mesma, as instruções foi a mesma, as mesmas historinhas bíblicas, tudo igual. Mas assim, tudo igual assim, lógico, cada um tem a sua particularidade e o seu jeito, né, de você falar, que não é a mesma coisa, não é igual, mas assim, a reciprocidade, a resposta, sabe, para as escolhas da vida foram diferentes. Eu noto muita diferença nisso, mas são as escolhas que cada um faz. Sou pai de 7 filhos e tem um ditado que minha avó dizia: os dedos da mão são irmãos, mas nenhum é igual. E é a coisa mais certa. E aí você precisa ser 7 instrutor excepcional. Porque não dá para você ensinar para um o que vai ensinar para o outro. Eles não vão assimilar a mesma coisa. Ser instrutor excepcional não é algo que a gente deva brincar. Precisa estar com o joelho no chão, pedir orientação divina, ler a palavra. E assim, gente, eu tenho 2 pequenos em casa hoje. Quando eu derrapo, porque a gente derrapa, o pequeno, o mais velho nem tanto, mas o pequeno, qual é, papai? O senhor está fazendo? O de 8 anos. O senhor está fazendo? Olha o instrutor excepcional aparecendo. Ué, mas o senhor não falou que não era para a gente fazer? E o senhor fez. Perdoe. Quer ver coisa? Palavrão. Eu ainda falo palavrão. Eu oro a Deus todos os dias. Para limpar minha boca, para queimar com a brasa que queima a boca de Isaías. Porque o pequeno, ele tem um ouvido, parece um ouvido de TI. Ele tá lá na televisão, aí eu falo assim, com licença da palavra, puta que pariu. Papai! Desse jeito. Então, ser um instrutor excepcional, você pode ter 10 filhos, cara. Você vai ter que ser 10 instrutores. Se você tiver 20, você vai ter que ser 20 instrutores. É diferenciado. Você precisa instruir sua esposa, a esposa precisa instruir o marido, e a gente aprende com criança, aprende com idosos, a gente aprende e tem que ensinar diferenciadamente, um para cada um. A Cláudia tem 3 filhas, sabe o que eu estou falando, a Regina tem 3 filhos, Leilane, a irmã Cleide, o irmão Antônio nunca falou dos seus filhos, irmão Antônio. Quantos filhos você tem?
Casalata eu sei que só tem uma. Irmão Antônio? Estou aprendendo, meu querido. Quantos filhos os irmãos têm? Eu tenho 4. O irmão já é avô, Eu tenho filho. 4. Eu tenho 4. 4 filhos. Você foi, 2 casais. Você foi 5 instrutor excepcional. Um para cada filho e um para esposa. Eu brinco, eu brinco com a minha esposa que 3 eu tive participações e um não foi eu que virei o zoinho não, mas é eu que criei, então é meu. É seu? É seu? Pai Não, é quem não cria. tem, Pai é quem registra. não tem. Se falar alguma coisa, eu brigo, Tá certíssimo. entendeu? Certíssimo. Mas assim, Eu a gente como pai é muito diferente algumas coisas de como filho, né? Minha mãe foi criada de uma forma muito rígida, muito rígida. Então mamãe ela optou por não nos criar na mesma rigidez que ela teve. Olha a sabedoria. Até porque essa rigidez dela foi muito ruim para ela. Então ela optou, só que ela, talvez pela situação ser diferente, nós aprendemos a fazer tudo de casa, tudo. Exatamente tudo que você pensar, até costurar eu aprendi, meu querido. Eu costuro também. Só que minha mãe, ela era extremamente machista, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mamãe, ela ensinou, mas ela sempre falava, olha, isso aqui é de mulher. Então, mamãe, ela fazia tudo. Era uma E eu, pãe. Não e era eu uma mãe, nunca era uma gostei. pãe, né? Era uma mãe. E outra, meu querido, eu fui criado sem pai. Ela era uma pãe mesmo. Pai, mãe, Ela era, pãe. mamãe era essas mulheres que hoje, antigamente, o pessoal falava assim, mulher macha, Eita nós. entendeu? Não sei se vocês já ouviram essa expressão aí. Uma Mamãe, instrutora excepcional. mamãe ficou com 3 filhos pequenos. Papai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Eita, papai. Meu irmão tinha 6, eu tinha 4 e minha irmã tinha 2. Nossa. Ela ia fazer 2, minha irmã. E mamãe brinca que se ela fosse na conversa do papai, tinha ficado mais um encaminhado. Né? Papai era um dentro, um fora e um no pensamento. Então a gente foi, de dadas as dificuldades, nós morávamos em São Paulo. Para quem é de São Paulo aí, nós morávamos perto de Interlagos. Né? Na época chamava Vila Riete, uma coisa assim, perto de Interlagos. Né? E mamãe, depois de algum tempo, ela optou por voltar para Minas, para Uberaba, porque ela entendeu que estar mais próximo da família dela seria mais fácil para ela. E foi dificílimo, muito difícil, porque eu sou mamãe é branquela do olho azul, descendente de italiano com alemão. E meu pai é morenão, tem economizando tinta, rapaz. Mamãe brinca que meu pai à noite tinha que mandar rir para ver os dentes. Papai era negrão, negrão. Então, quando nós chegamos aqui, a gente sofreu muito, porque para a família da minha mãe, negro não era gente. Então nós fomos criados nessa situação assim, meio complicada. E mamãe sempre foi um equilíbrio. Mas mesmo tendo criado, igual a irmã falou, né, a gente cria de forma, a maioria das coisas parecidas. Por exemplo, meu
Gostava de tudo pronto, tudo pronto. Roupa dobradinha, comidinha no prato. Eu não. Eu tinha que fazer as minhas coisas e se pusesse comida no prato para mim, eu pegava outro prato e punha do meu jeito. Então, acho que eu já era meio custoso desde sempre. Né? E com os meus 4 filhos, eu aprendi que cada um tem um jeito diferente. Então, a técnica que eu usava para um, para o outro não adiantava. Minha filha mais velha, só de olhar para ela, só de olhar, ela já sabia do esquema. Incrível, incrível. Minha filha mais nova, que é a segunda, eu tive as 2 meninas primeiro. A minha outra filha, ela é desafiadora até hoje. Desafiadora ao extremo. Tudo que você... Meu irmão, ela usa a Bíblia contra você. Tá? Ela conhece a Bíblia, uma conhecedora profunda da palavra de Deus. Só não é praticante. Só não é praticante. E essa é a luta. A gente tem ensinado a que ela seja praticante daquilo que ela sabe teoricamente, que coloque na vida, né? Meu filho caçula é um menino muito obediente, muito amoroso. E eu ganhei nesse meio termo aí, eu ganhei o Tiago. O Tiago, ele é do mesmo ano da minha filha, do mesmo dia da minha filha, um ano diferente. Se eu acreditasse em signo, eu ia falar assim, gente de Deus, esse signo tá certinho o que o povo fala, porque os dois é igualzinho. Meu irmão, eles chegam no quarto, eles tiram o tênis, jogam para cima, cabeceia, onde cair fica. Entendeu? Desse jeitinho. Minha filha mais velha, extremamente organizada. Eu sou muito organizado. Se mudar as coisas de lugar, eu já tenho dificuldade, porque eu tenho a gaveta das meias, das cuecas, o short fica aqui, a camiseta fica ali. Eu costumo dizer que eu não procuro, eu guardo. Eu não gosto de procurar, eu não procuro nada. Eu guardo. Eu te digo, sem zoeira, tá? Eu tenho uma prateleira com 108 gavetas, pequenininhas assim, plástica, com parafuso, roela, broca e tal. Eu da Bahia, hoje não. Eu fiz questão de me desvencilhar disso. Eu não estou mais me preocupando com isso. Mas eu da Bahia, eu te dizia onde pegar algo nessa prateleira com 108 gavetas. Eu te dizia, tá em tal fila, em tal gaveta, da esquerda para a direita. Ah, eu sou assim, eu tenho um gaveteiro de parafuso também, que eu amo ferramenta, gente. O meu gaveteiro é totalmente organizado por tamanho de parafuso, por tipo de parafuso para madeira, parafuso para ferro. Tenho para ferro. É benção. Eu também Eu amo amo isso. ferramentas. Eu tô vendo que não é só eu que tenho esse defeito, não, né? Meu irmão saía da casa dele e trocava, Claudinha, as gavetas de lugar, eu ia e desfazia. Ele perguntava, Ai, meu tu é Deus. doido, hein? Como é que tu sabe esse negócio? Eu falei, cara, não adianta tirar do lugar, senão você me perde. Eu não procuro, irmão. Então, você percebe que o irmão Antônio está contando e eu estou aqui examinando. O irmão Antônio, ele é um orientador excepcional para cada filho e ele ainda não conseguiu acertar a veia da filha que desafia. Eu vou te dar um conselho, porque um orientador remove a fraqueza. Estuda esse livro que eu estou te passando, tá aí o áudio e o PDF. Estuda esse livro que o irmão vai entender um pouco sobre o que é isso. E aí o irmão vai... o mesmo conselho que eu dei para a Leilane. Você tem que estudar a pessoa. E, gente, se tiver 10 filhos, é 10 naturezas. Se tiver 10 filhos, vai ser 10
orientações diferentes, como o irmão Antônio acabou de falar, tá? Isso. E meu filho, que os dois é do mesmo dia, eles nasceram em 22 de janeiro. Minha filha nasceu em 90 e meu filho em 91. Aliás, 91 e 92, né? A mesma coisa do um dela é ele, um ano mais novo. Tá? Todos dois, criados na igreja, conhecedores profundos, gostam, cantavam, meu menino cantava, participava de teatro, essas coisas todas. Só que depois que cresceu, até nisso eles foram parecidos, se envolveram com pessoas fora da igreja, né? Mesmo a gente orientando e falando, explicando, porque aqui em casa nós temos o hábito da cultura da mesa. Então nós sentamos à mesa, né? A gente só almoça na mesa, né? A conversa flui, as orientações, né? As brincadeiras muitas das vezes. Então isso é muito bom. Só que a mais velha e o mais novo, beleza, estão aí, graças ao bom Deus, no bom caminho. Mas esses dois são desafiadores, tá? E assim, a gente, Vieram e a para você gente, estudar um pouco mais o que é o ser humano e conseguir convencê-los. Essa é a não, Sempre tem um meu querido, propósito. só proceder, aí isso eu sei, conscientemente a gente sabe. Minha esposa acabou de formar em psicanálise, eu estou estudando também psicanálise, né? Porque a gente ajuda a gente a entender um pouco mais ao outro. Já fizemos várias, mas assim, eu entendo assim que muitas coisas você tem o seu tempo, né? A gente aprende que tem o tempo e eu aprendi que as cabeçadas que eles querem dar, tem hora que a gente tem que deixar dar. Tem que deixar dar as cabeçadas, tem que eles aprender por si mesmo, né? Meu filho há 4 anos atrás, quando nós sentamos na mesa e fomos muito duros com ele, muito rígidos, mostrando para ele na palavra tudo que era ali, ele bateu no peito assim e falou assim: é a mulher da minha vida. Vocês não sabem o que é isso? É a mulher da minha vida. Eu falei: ótimo, tudo bem, meu filho. Só que, como o pai e a mãe te amam, nós queríamos te ajudar a abrir o seu horizonte para você ver apenas ter mais um tempo, ver se é isso mesmo, porque ela é completamente diferente de fé de você do que você aprendeu. Olha, olha, meu irmão foi 2 anos e meio de casado. Voltou para casa destruído, chorando. Nós recebemos, nós acolhemos, entende? Até porque é pai, né? É pai, tá? Não jogamos na cara nada, porque não ia adiantar nada, né? E fomos deixando ele falar um pouco com o tempo, como é que tinha sido. Coisas assim, absurdas, absurdas. Só para vocês terem uma ideia, até relacionamento aberto, né, que fala, a menina propôs. Então, assim, totalmente diferente, falei, Complicado, né? né? Meu Senhor. Isso deve doer muito, né, gente? Ô, Assim, Antônio, É a falta de reconhecimento de um instrutor excepcional. né? Oi, Claudinha. gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. E, Antônio, você falou, por favor, Antônio, me permita chamá-lo assim, né? Você é meu irmão. Claro. Nós temos a mesma idade, inclusive. É, né? Essa semana eu estava ouvindo uma explicação sobre o filho pródigo. E eu aprendi mais uma vez, gente. Eu vou ter que comprar outra Bíblia, porque na minha não estava escrito esse negócio. Vou ter que procurar outra. Você sabe, vou fazer primeiro a enquete. Vocês sabem por que é que o pai, quando viu o filho, ele correu para abraçá-lo?
Quem sabe? Abre o Rê, não tô microfone, te ouvindo. Regina. Microfone, Regina. Ele não estava com muita saudade, estava já esperando o filho? Ele já Não. esperava. Gente, é tremendo. A Bíblia tem muitos segredos. Porque, assim, um homem na posição dele não devia correr nunca. Porque quando a pessoa corre, ela se apressa e as vestes se movimentam mostrando a perna. E na posição dele, por ser um senhor, por ser o dono da propriedade, por ter muitos empregados, ele tinha sempre que andar calmamente. Porque seria uma vergonha ele mostrar as partes dele. E também pela posição dele, ele jamais deveria correr para algo, as coisas corriam para ele. Naquela época, um filho, na posição do filho dele, que pediu a herança antes, que significava já desejar a morte do pai, já que a herança só vinha depois da morte do pai, Uhum. era uma situação em que ele deveria ser apedrejado. Então, quando o pai, esperando ele no portão, não sabia que dia que ele ia chegar, hein? O pai ficava no portão esperando. A hora que o pai viu aquele garoto, ele correu mais rápido que qualquer outra pessoa que chegasse com uma pedra para matar o filho dele. Porque ele abraçou o filho dele para dizer para as pessoas: eu o perdoei, eu o protejo, ele está comigo. E rapidamente mandou ele o quê? Trocar as vestes, colocar nele um anel que era uma aliança, um compromisso, dizendo: eu estou te cobrindo, eu estou te protegendo. E aí, com vestes novas, ninguém ia poder olhar para ele e falar assim: acaba com ele. Aquele pai abraçou aquele garoto com cheiro de porco, né, com um cheiro ruim, e a despeito de qualquer coisa, Antônio, a gente abraça, não é? O cheiro do pecado está ali, mas a gente abraça. O cheiro da saudade está ali, mas a gente abraça. O cheiro da dor, da desobediência está lá, mas a gente abraça, não é? E glória a Deus por isso, porque Deus nos dá experiências para a gente dividir, como no dia de hoje. Que você Isso. pode dividir, eu posso dividir. Gente, vou dizer para vocês, por muitas e muitas vezes, não foram poucas, por muitas e muitas vezes, eu corri para abraçar minhas filhas. Eu corri para dizer para elas que o amor de Cristo é maior, que a despeito do pecado, da decisão errada, das dores que elas causaram para elas mesmas, para mim, pelos nossos queridos ao nosso redor, eu estava protegendo elas das pedradas. E a gente faz isso com os nossos filhos, que nós Não, tenhamos isso na nossa mente. Né? Que eles dobrem suas próprias roupas, mas que a gente sempre fique pronto no portão, para a hora que eles apontarem lá, a gente corre para abraçar. Amém. não, Amém, gente? e o interessante, mano, é que nós ensinamos os nossos, da mesma forma que eu fui criado, que eu entendi que foi bom para mim, eu e minha esposa, nós ensinamos os nossos filhos a fazer tudo. E eles faziam. Então, o que que eu fiz? Eu criei um cronograma semanal. Cada dia um tinha uma tarefa. Entendeu? Cada dia um tinha uma tarefa. Então, por exemplo, segunda-feira o almoço era do Tiago, na terça era do Daniel, na quarta era da Paula, né? Na segunda o Daniel fazia o almoço, o Tiago tinha que limpar a casa, a Paula lavar os banheiros. E por um combinado deles, quem lavava as roupas eram os meninos. Então, o sábado era dia deles lavarem roupa. Não tinha máquina de lavar. Era no tanquinho. E eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa, irmãos, uma varanda, que eu até tô nela aqui agora. Tá vendo o chão da varanda aqui? O murim? Isso aqui era um campo de futebol deles. Eles lavavam as roupas, jogava água nessa varanda, jogava sabão, e vocês não estão entendendo. Era escorregar para lá, para cá e brincar. E os meninos vinham aqui para casa para brincar com eles. E aqui tinha uma regra: só brincava depois que fizesse o serviço. Então os meninos que não faziam nada na casa deles, lavava a louça, limpava a casa, punha a roupa no varal para andar mais rápido, sabe? Então a gente envolvia. Primeiro a A gente obrigação, depois E a diversão. é, Eles fazem é, isso por tinha- mim, eles ficam doidos. Primeiro a obrigação, depois. Eu não falo, eu faço assim. Primeiro a e obrigação, depois
A diversão. E depois brincava. E na frente da minha casa, hoje não tem mais, mas era um gramado. Então minha garagem era gramada. Então às vezes tinha uns meninos, uns brincando de bola aqui, outros brincando de bola lá na frente. Então aqui em casa era uma creche, sabe? E vinham os meninos, os vizinhos, as meninas. Então era assim, e as meninas brincavam com os meninos, era aquela coisa. Então, como minha esposa trabalhava com criança e eu trabalhava com os adolescentes, então a gente sempre fez as coisas para eles estarem juntos. Dois E com isso a gente. escritores excepcionais. Não, Ó, você precisa ver minha esposa com criança, meu querido. Ela senta no chão, ela fala a linguagem deles e tem aquela técnica, né? Vocês que são professores de infantis aí, vocês vão entender, né? Não é minha área. Minha área já é os maiorzinhos, meu irmão, né? estamos avançando para 1h30. Eu vou fazer o seguinte: irmã Cleide fala e depois o senhor faz uma oração aí para encerrar, tá bom? Cleide, fala. Shalom, shalom. Como fala o irmão Antônio, né? Tô aqui aprendendo. Que nem eu também, eu tenho 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos. E ouvindo aqui o depoimento de todos, né? A minha filha, ela tem uma visão muito além da época dela. Já isso já é dela já desde pequena. E vendo o irmão Antônio falar dos filhos dele, né? Que eles são desafiadores, mas é porque eles têm uma visão muito além do tempo deles. E eu percebi isso na minha filha muito pequena. Agora ela já está com 26 anos, né? E há uns 2 anos atrás, a gente passou por um... Vou abrir aqui para vocês me verem. A gente passou por um processo e essa menina se revoltou com Deus. E eu fiquei quieta, porque eu falei, meu Deus, eu fiquei quieta assim, porque a dor foi em mim. Mas ela sentiu a minha dor, que é normal, né? E aí, o que eu fiz? Eu orei a Deus e pedi ajuda ao Senhor. Porque ela tem, sabe, assim, uma opinião muito forte em relação a muitas coisas de dentro da igreja e também de fora da igreja. Que eu acredito, irmão Antônio, que é isso que os seus filhos têm. Porque eu ouvi uma vez a Fátima Bernardes falando, ela tem também 3 filhos, né? 4 gêmeos, eu acho. E eu achei interessante a frase que ela falou, que ainda era tudo pequeno, ela estava criando, não sabia o que ia dar. Mas que a gente cria os filhos tentando acertar. Mas, infelizmente, é o que a Cleide falou, né? É as escolhas, né? Quando minha filha se revoltou dessa maneira, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu defendi o líder, né? O meu líder, que no caso é o meu pastor. É o papel dele, ele não pode ir contra eu nem contra a menina, porque eu fui mostrando para ela, falando. Essa menina não queria saber, porque ela achou que foi um absurdo, que de fato foi mesmo um absurdo, mas ela participou da reunião e ela viu. E eu fiquei, Jesus, eu não quero perder minha filha para o inimigo e também não quero que ela tenha esse pensamento errado do Senhor, não. Aí eu comecei a orar em segredo, não falei nada para ela e fui conversando com ela. E ela tem, gente, uma opinião tão assim, sabe, das coisas, porque Deus me deu clareza da mente dela. E ela não está errada nas questões dela. É eu que não estava preparada para atender aquilo que ela estava me perguntando. Aí eu comecei a orar para Deus me dar sabedoria, para falar com ela com base na palavra, sem agredir a linha de pensamento dela. Então, porque o que acontece? Eles querem desafiar a Deus dentro da opinião deles. E aí acaba acontecendo que muitos acabam indo para o mundo. Então, eu queria só deixar assim para o senhor, irmão Antônio, que esse dia eu estava pensando no senhor, a gente tem orado nas madrugadas apresentando todos os filhos, né? Não se sinta culpado, não, porque mesmo dentro de tudo isso que tem acontecido com o seu filho, ele vai tirar uma grande lição. Ele vai aprender a olhar mais e a observar mais e a ser esse
esse líder que o Weber falou, que me fugiu da memória agora. E nós, como pais, a gente faz pensando em acertar. Estrutura Mas eles têm excepcional. mesmo a escolha deles, né? Isso, eles têm a escolha deles. Eles têm a linha de pensamento deles. Um irmão da igreja veio me pedir ajuda para a filha dele. Por quê? Tem essa questão aí do LGBT que ia mais, né? E a filha dele não é contra a eles. E, meninos, se vocês verem, a crise que causou dentro da casa, a menina saiu da igreja, porque o pai e a mãe não concordam, né? E aqui na minha casa, nós não somos preconceituosos, graças a Deus. Então, eu sempre ensinei meus filhos. Aí ele veio me pedir ajuda. Aí eu falei, olha, procura entender a linha de pensamento dela, porque eles têm uma linha de pensamento, os três aqui, cada um é um diferente do outro. A minha filha, ela é analítica. O outro, ele já é mais observador da lei, que é o Anderson. E o outro é um pesquisador. Então, eu fico pedindo a Deus para que dê sabedoria, porque senão a gente acaba perdendo os nossos filhos para as ideologias de pensamento errado aí do mundo, né? E que Deus venha dar graça para a gente, sabedoria para nós, para a gente estar agregando a linha de pensamento dele com a linha de pensamento da palavra de Deus. Porque Deus não é também contra, né? A linha de pensamento deles. Mas se a gente não tiver sabedoria para ajudá-los, eles acabam se revoltando contra o Senhor. E da minha filha se passaram quase um ano, e aí o outro pastor da outra igreja ficou sabendo, veio aqui na minha casa, somente uma palavra o pastor falou. Você tem opção de escolha, Abigail. Você escolhe conversar com fulano e com ciclano. Foi somente essa palavra, irmãos, que o pastor falou, e Deus trabalhou na vida dela, e ela fez a escolha, e ali ela foi liberando perdão, e graças a Deus, o Senhor tem trabalhado na vida dela nos cultos de segunda-feira, que a gente participa com o Caselato, ela escuta tudo, viu? E da Roberta, na oração. Então, ela tem participado A e irmã Deus tem percebe trabalhado, o que eu né? falei no começo? Olha o testemunho da irmã. Jogar a responsabilidade para ela. Por isso que o pastor jogou. Quando o pastor jogou a responsabilidade em cima dela, não tem o que Ela fazer. tomou. Sabe aquele ditado da batata quente? É igualzinho. É que a gente pega o ditado, que o ditado é meio chulo. Pega a batata quente e põe na mão pra você ver o que acontece. A pessoa começa a se bater para não queimar a mão. Enquanto você não bota a batata, ele tá de braço cruzado, ó. Lá dele. Cheio de julgamento, cheio de querer ser, cheio de desconhecimento do instrutor excepcional. Aí você pega a batata quente, tira do fogo e põe na mão dele, ele é obrigado a soprar a batata, para não queimar a mão. O que isso quer dizer? Ele é obrigado a resolver o problema. Quando você coloca a responsabilidade em cima dele, então isso faz parte de ser um instrutor excepcional. Conhecer o teu limite, até onde você pode ensinar. Até aqui Deus me levou. Daqui para frente você vai. Quer a companhia de Deus? Pede. Não quer? Vai sozinho. Usa a força do teu braço e tu vai ver o que acontece. Entendeu, minha amada? A irmã testificou exatamente o que eu disse no começo. É responsabilidade. Joga a responsabilidade. Gente, eu jogo a responsabilidade no meu filho de 10 anos. Eu racho o bico, eu dou risada. Ele se debatendo para responder. E a semana passada eu fiz isso. Ele é todo cheio de porquê. Eu falei, 4 horas da tarde, ele sai da rua quando eu fecho a garagem. 6 horas. Ele sai da rua. Era 4 da tarde. Eric, entra e toma banho. O Henry já entrou. O Eric, por quê? Por que você está mandando a gente sair da rua 4 horas da tarde ainda? A gente estuda a manhã inteira, chega 3 horas da tarde em casa, eu já 4. Eu me canso só 1 hora, papai. Eu falei, você tem 2 escolhas. Você vai me obedecer ou quer voltar para a rua? Porque obedecer, 10 anos, hein? Porque obedecer é não questionar. Entender, se possível, depois. Se não tiver que entender, só obedece. Se nós tivéssemos essa consciência de reconhecer a voz do Espírito Santo como um instrutor excepcional, a gente não questionava, obedecia. E foi muito lindo ver ele se estribuchar para querer saber o porquê, eu não disse.
E vocês sabem o que a gente ia fazer? Tomar um milkshake. E aquele dia eu estava preparado para apertar ele. Aí ele ficou, eu vou entrar. Eu falei, tudo bem, você escolhe. Aí chegou um monte de coleguinha da rua e convenceu ele, pai, eu vou ficar na rua. Pai, eu vou ficar na rua. Aí eu falei, você que sabe. Aí ele foi até o portão, quando ele chegou no portão, eu tô lá no fundo da garagem, eu tô vendo, ele parou assim, eu vou tomar meu banho. Aí entrou, tomou banho, a mãe chegou, quando a mãe chegou, eu já no ouvido da mãe para não contar nada, e quando ele viu a mãe, ele já pressionou a mãe. A senhora sabe de alguma coisa? O pai mandou a gente entrar para dentro de casa 4 horas da tarde e tomar banho. Aí a mãe já preparada, falou, não sei não, isso é com seu pai. Aí tomei meu banho, terminei meu serviço, saímos, aí passou na farmácia, pesou ele, que ele estava num processo de emagrecimento para passar por uma cirurgia, pesou ele e tal, quando ele saiu da farmácia, eu falei, então, hoje você foi ensinado algo, obedecer. Obedecer não se questiona. Reconheça que eu estou aqui para te ensinar, você mora aqui dentro, ó. Eu jamais quero algo que vai te prejudicar. Vamos entrar ali. Quando eu entrei no lugar que vem no milkshake, o sorrisão abriu. Eu falei, então, eu queria ficar na rua? Não, você é louco, não, ficar na rua não. Eu falei, então, obedece sem questionar, irmão. A gente tem que entender. Você acha que eu vou poder fazer isso até quando? Eu não sei se até os 15, até os 18. Eu vou ter que entender que o meu, a minha instrução só vai valer até certo ponto. De certo ponto em diante, já era, filho. Vai entrar aqui e sair cá. Não vale mais, eu já tô velho, o velho não sabe de nada, o velho tá achando que eu vou me perder que nem ele. Se ele ouvir, amém pra ele. Se não ouvir, deixa aí. Aí tem um instrutor excepcional lá fora, é um ditado antigo que meu pai sempre dizia, não quer aprender com o mundo, não quer aprender comigo, aprende com o mundo. Só que o mundo não tem... Ô Elbi, a questão também, meu querido, é que por amor a eles, a gente gostaria que fosse diferente, né? Por exemplo, como eu falei com vocês aí a questão da mesa, é muito sério mesmo a cultura da mesa para mim, tá? Por exemplo, eu sentei os dois, eu e minha esposa, chamamos os dois, ele e a noiva na época, e falamos tudo, explicamos e falamos assim, olha, casamento é uma adaptação envolve uma adaptação muito responsável. Vocês estão dispostos a parar de ser egoísta e fazer aí, porque, olha, ela sempre foi verdadeira com ele. Ela falava, olha, eu não lavo um garfo. E ela não lavava mesmo. Então, tudo era ele que fazia. Ele limpava a casa, ele fazia comida, ele lavava a roupa, ela não fazia nada. Ela trabalhava? Então, ela é psicóloga. Então, ela era o macho. Trabalha home office. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer assim, se não houver um equilíbrio, não vai, não é um só fazer, você entende? Porque, igual eu falei, meus filhos aprenderam a fazer de tudo, só que ele chamou a responsabilidade para si, falou, não, é eu, deixa comigo, vocês não sabem nada não. Eu falei, meu filho, a casa tem que ter um equilíbrio, não é que você não possa fazer não, mas os dois precisam fazer. Aliás, porque por mais... O homem não pode achar que a mulher é empregada, ele tem que fazer mesmo, mas nunca ele fazer sozinho, nem ela fazer sozinha, né? Meu querido, o homem não faz igual a mulher, não adianta, nós não temos a mesma percepção, nós não temos o mesmo, sabe? O homem é mais razão, é bruto, é sair para trabalhar e para fora, entende? Então o que acontece? Isso tudo nós sentamos, a gente conversou, nós explicamos a diferença de crença.
ela é espírita praticante. Ela não por ser negra. Meu pai era negro. Meu pai era perto dela, meu pai era azul, sabe? Meu pai era tão negro que ele era azul, sabe? Mas, por exemplo, fugiu o nome, mas para ela, o Brasil tem uma dívida com ela, porque escravizou o pai dela, o avô dela, não sei, sabe? Aquela coisa de louco. E meu filho pegou isso para ele. Sabe? Essa dívida, essa coisa de loucura. Então eu falei, olha, e não foi uma vez só que nós sentamos na mesa, não, irmãos. Foi várias vezes. Inclusive, uma semana antes do casamento. Mas não adiantou. Não adiantou. Então, assim, a gente precisa fazer. Agora, uma coisa que eu e minha esposa estamos tranquilos, viu, irmã Cleide? Nós estamos plenamente tranquilos, porque a palavra foi inculcada. Ela foi falada ao amanhecer, ao sentar, ao levantar, ao deitar, né? Então, a nossa oração hoje é para que... vocês já ouviram aquele ditado popular? Não gosto muito não, mas o pessoal fala que santo de casa não faz milagre. Né? Então, a nossa oração é para que, já que eles não nos ouvem... Minha mãe dizia assim, que quem não escuta conselho, escuta coitado, né? E que, de fato, é mesmo, né? É verdade. A cultura da mesa, nem só eu e minha esposa, a gente preserva muito sobre isso. A mesa ensina muito, meu amado. A mesa nos ensina muito. Gente, a Leilane apareceu, eu não acredito. A Leilane apareceu. Não é possível. Ai, eu tenho coragem. Faz oração aí, meu amado, que a chamada vai acabar de novo. Um dia eu vou aprender esse negócio. Fazer a chamada. Ô, Regina, me ensina. Aquela chamada aqui prolongada. Ó, já que já está finalizando, gente, foi um prazer estar com vocês essa manhã. O prazer é todo eu vou tentar. A minha ideia aos sábados não trabalhar, ficar um pouco mais tranquilo, tá? E poder participar, viu? Foi um prazer, Deus abençoe. E é sempre muito bom a gente trocar. Também gostei muito da manhã de hoje, aprendi muita coisa, vi os meus erros, aquilo que eu preciso consertar. O Elber me deu umas dicas boas, o Antônio também falou uma coisa que pareceu bastante com uma atitude minha. Ai, foi muito bom hoje, gente. Eu amei demais estar com vocês hoje. Então vamos ler o livro. Leia o livro. Vamos ler o livro. Vamos ler o livro. Faz a oração aí, irmão Antônio. Ora, irmão Antônio, que vai acabar. Pai, obrigado, Senhor. Como é bom e é agradável estarmos com os irmãos. Trocarmos experiências, ó Senhor. Cada um criado de uma forma diferente. Cada um numa família diferente. Né? Cada um em alguma comunidade diferente. Mas todos unidos em Ti, Senhor. Como a Tua palavra ensina, somos membros do mesmo corpo. E somos todos importantes diante do Senhor, para o funcionamento perfeito do corpo. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado. Senhor, cada um de nós temos os nossos desafios, as nossas lutas, ó Senhor, as nossas deficiências, as nossas debilidades, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, venha nos fortalecer, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. Nós não queremos apenas conhecimento, Pai. Nós queremos sabedoria, Senhor. Nós queremos aprender, ó Pai amado, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ministrado, Senhor, a cada dia. Obrigado, Pai. Te louvo pela vida de cada um aqui presente, daqueles que fazem parte do grupo, ó Pai, daqueles que têm ouvido as mensagens aqui ministradas, ó Pai amado, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito atue nessas mentes e nesses corações, que haja arrependimento de conduta, que haja arrependimento de palavras, arrependimento de pensamento, arrependimento verdadeiro de coração, ó Pai amado,
para que elas se voltem para o Senhor. Que entendamos, ó Pai, que cada um de nós possamos entender que não há vida fora da Tua palavra, Pai. Não há vida fora, Senhor, da Bíblia, Pai. Não há vida, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, estratégias, como nós vimos aqui. Dá-nos estratégia, dá-nos palavras adequadas, da forma adequada, no momento adequado, Senhor. Para que as nossas palavras produzam vida, elas abram um caminho para que Teu Santo Espírito atue nessa pessoa, ó Pai querido. E que acima de tudo, ó Pai, que não seja apenas por palavra, Pai, mas por vida, que a nossa vida, que as pessoas vejam o nosso viver e sintam o desejo de Te conhecer. Falar assim, poxa vida, como a Claudinha é diferente, como a Leiliana é diferente,